Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, o último editorial do dia. E aqui a gente traz uma série de informações importantes para vocês. E a gente já vai começar soltando uma verdadeira bomba para você. Adivinha quem está de olho na cadeira presidencial? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então seja muito bem-vindo, prazer estar aqui com você. Espero que você esteja bem, que seu dia tenha sido um ótimo dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu sei que às vezes a gente até diverge de algumas opiniões, alguns pontos vocês concordam comigo, outros não, mas essa é a beleza da democracia, da gente poder debater isso. Tem gente aí que quer acabar com isso, não é assim que funciona, não é assim que funciona a democracia. Mas bora lá, eu sei que você quer notícia, eu sei que você quer informação, então vem comigo. Só lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, rumo a 1.400.000 seguidores. Bora lá, bora começar? Gente, olha só esse Twitter aqui do Arthur Virgílio. Talvez você não saiba quem é o Arthur Virgílio, mas calma que eu já vou te explicar agora. Lula, de preconceito em preconceito, de leviandade em leviandade, de erro em erro, percorre caminho célere para o desastre. E aqui quem falou isso foi o Arthur Virgílio. O que ele falou é importante para você entender um pouco mais. Quem é Arthur Virgílio? Arthur Virgílio é um dos fundadores do partido do Alckmin, do próprio PSB, um aliado direto do Alckmin. Ele fez uma manifestação há uns dias atrás, dizendo que Lula está causando um verdadeiro desastre e que Alckmin já se encontra preparado para cumprir a difícil missão de assumir o lugar de Lula. Ou seja, a gente vê aqui que o enfraquecimento do Lula, que a falta de força do Lula, o próprio Arthur Lira já está tecendo críticas contra o Lula, o silêncio do Lula agora sobre as pautas econômicas acabou. Você quase não vê matéria do Lula, dá para perceber o quanto é grave. E você vê muito mais matérias de Bolsonaro, que é ex-presidente, a mídia falando mal do Bolsonaro, do que falando bem do Lula, porque não tem o que falar muito. Então, o que a gente percebe cada vez mais é que existe um plano para retirar Lula da presidência e Lula já está cedendo, ele já está vendo que está difícil, tá? Ele já está vendo que não está conseguindo. Que é um exemplo típico disso que eu estou te falando, essa matéria aqui do próprio Money Times. O silêncio de Lula e de sua equipe econômica traz alívio aos investidores. O Ibovespa inicia o pregão dessa quinta-feira tentando manter o ritmo de alta, visto ontem quando a Bolsa Brasileira saltou mais de 2%. E por que a Bolsa saltou mais de 2% e o dólar deu queda para 5,10%? Porque Lula ficou calado, pelo menos em tese, em relação à economia. Vociferou dizendo que a Dilma, a companheira Dilma, foi vítima de golpe. De novo, tá? Coisa absurda. E isso aí, eu queria ver até o STF se manifestar. E os deputados que estão aí, às vezes causando até um caos aí, deveriam agir. Inclusive, fazendo registro e pedido para que Lula fosse incluído no inquérito das fake news. Você já pensou, com base nessa dialética do Lula, dessa verborragia dele, de que ele diz que foi golpe, e que o golpe foi feito pelo STF, todo o Congresso. Já pensou? O Kim Kataguiri chegou a fazer um pedido para o Ministério da Verdade, do Lula, lá dentro da Secretaria de Comunicação, da SECOM, que eles investigassem essa fake news do Lula, de que Dilma foi vítima de um golpe. Mas a SECOM falou que não. Mas você não acharia interessante alguém fazer um pedido para o próprio Alexandre de Moraes incluir o Lula no inquérito das fake news com base nisso? Seria interessante. Agora, voltando à matéria que eu disse aqui para vocês, que é do Money Times, a gente vem falar sobre a falta de visão econômica, a falta de proposta, a falta de planejamento que existe. Uma matéria da própria Globo, a puxa-saco oficial do Lula, no G1, ela falou o seguinte: Lula teve meses para fazer um plano econômico. Isso aqui são os comentaristas do G1 falando. Não fez. Quando era questionado, falava, não, calma que eu vou resolver.
e não resolveu. E agora, 2 meses depois, muita gente que já fez o L já está voltando atrás e pensando, meu Deus, que desastre será. Então, assim, a gente torce que o Lula consiga fazer alguma coisa certa, porque a gente está no mesmo avião, mas acreditar que isso vai acontecer, acho pouco provável. Pois é, vamos de novo, vamos falar de Nicolas Ferreira mais uma vez. O caso ainda sobre as falas do Nicolas Ferreira, que usou peruca lá e tudo mais. Agora eu vou trazer argumentos de defesa interessante. Você já viu aquele ditado que sempre, às vezes no meio do caos, algumas coisas boas acontecem também? E eu consegui perceber algumas coisas boas. Será que a direita, enfim, está começando a tomar vergonha na cara e parar com aquela briga extrema que a direita faz? Eu critiquei o Nicolas Ferreira. Por que eu critiquei o Nicolas Ferreira? Por causa do sistema. O sistema vai caçar qualquer falha que eles fizerem para caçá-lo. Ah, mas doutor Sandro, não é assim? Então fala isso para o Daniel Silveira. Explica para o Daniel Silveira que o sistema não vai perseguir quem é de direita. Se você conseguir explicar, tudo bem. Então o que eu quero mostrar... Explica para o Anderson Torres também. Explica para o Fábio Vieira. Ou seja, a grande questão para o Alan dos Santos, a grande questão é que o sistema é diferente para os dois lados. Você sabe disso. Então, quando você sabe que você tem um sistema que você tem que se policiar ainda mais, você tem que se policiar. E sim, estão levantando um coro pedindo a cassação do Nicolas Ferreira. E a minha orientação não é que eu critico o que o Nicolas falou. Vamos deixar bem claro. O que eu critico é a forma que foi exposta para atiçar ainda mais o discurso e a dialética da esquerda contra a direita. No final das contas, você sabe o que aconteceu. No final das contas, eles saíram ainda de superiores e no final das contas, quem saiu perdendo, criou-se até uma cortina de fumaça para abafar a tentativa de compra de votos lá na CPI. Ou seja, criou-se uma cortina de fumaça que não era a hora, não era o momento. Tá? Essa é só a minha opinião. Mas eu vou fazer o contrário, agora eu vou trazer teses de defesa. E eu disse que tem coisas interessantes. Esse aqui é o Rubinho Nunes, tá? O Rubinho Nunes, para quem não sabe, ele é do MBL. E vocês já viram quanto o MBL é crítico do bolsonarismo, já caçou briga com o Nicolas, o próprio Kim Kataguiri já caçou briga com o Nicolas. Mas o Rubinho veio em defesa do Nicolas Ferreira. Vamos analisar aqui. Segundo o artigo 53 da Constituição Federal, o parlamentar é imune, penal e civilmente, por suas opiniões, palavras e votos. Isso significa que Nicolas Ferreira e qualquer parlamentar tem direito de fazer o discurso que bem entender. Limitar esse direito é tornar a sociedade refém do governo. A imunidade de votos e opiniões é essencial ao exercício da democracia, preponderante para o debate de todos os assuntos relevantes à sociedade, especialmente os espinhosos. A partir do movimento de tal garantia passa a ser vilipendiada sobre os estigmas como transfobia, machismo ou qualquer outro rótulo imposto, o ambiente democrático é posto em risco. A garantia da liberdade de expressão pressupõe a liberdade de opinião e fala. Vivemos sob a ditadura do politicamente correto e o debate é diariamente ceifado. Se querem criticar o Nicolas Ferreira, que o façam no campo do debate, seja por sua opinião ou pela sua peruca, mas jamais no ambiente judiciário ou do Conselho de Ética. Caçar um parlamentar por sua opinião é dizer que seus milhões de votos não têm valor no debate democrático. Assino embaixo o que o Rubinho falou. Mas a gente tem que fazer uma análise. O Alexandre de Moraes já deu a definição que a imunidade parlamentar não é ilimitada. Tanto é que o próprio Daniel Silveira respondeu por isso. Tanto é que ele cortou redes sociais de Carla Zambelli, cortou redes sociais de vários deputados e senadores, cortou redes sociais do Magno Malta, enfim. A gente vê que hoje o Estado democrático de direito ele foge do mundo do dever ser. Deixa eu explicar isso para você. Tem dois mundos. O mundo do ser, ou seja, é assim que funciona. Exemplo,
Em tese, se você chapar a mão na orelha de um soldado, tá? de um policial, em tese, pela lei, esse policial deveria te prender, mas não poderia te chapar a mão de volta. Esse é o mundo do dever ser. Deveria ser assim. Mas e o mundo do ser? Vai lá e bate. Então, é isso que eu estou te explicando. Não estou falando que você é bandido ou deixa de ser bandido. Eu estou falando que hoje, com tudo isso que aconteceu, criou-se uma cortina de fumaça e, infelizmente, há uma flexibilização. Mas o Rubinho está certo. Está totalmente certo. E não que eu questione totalmente o que o Nicolas falou, não. A questão das pessoas trans tem que ser colocadas em debate e a questão da garantia das mulheres também tem que ser colocada em debate. Dá uma olhada aqui o que falou a Amália Barros, tá? Olha o que ela escreveu. Sou mulher e concordo com o deputado Nicolas. Mulheres perderam espaço, sim, para homens que se sentem mulheres. A esquerda, que tanto prega a igualdade, é a mesma que não aceita a diferença de pensamento. Vamos analisar questões e pontos importantíssimos devem ser debatidos. A Amália Barros não só é mulher, como ela é portadora de deficiência, uma bandeira que eu luto, pode ter certeza, para que seja respeitada. Deixa eu colocar aqui só o áudio dela aqui para você ouvir. Boa tarde a todos os colegas. E antes de falar do assunto principal que me trouxe aqui, eu quero dizer que o deputado Nicolas, meu colega, a única coisa que ele disse é que mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E eu, como mulher, concordo com ele. Vocês vão querer caçar a todos que têm a mesma opinião? Isso não está certo. Boa tarde a todos os colegas. Vamos lá, pessoal. O que ela expôs aqui é muito importante. A dialética, a dualidade de opiniões tem que ser levada em consideração. E sim, se você analisar o quanto as mulheres vêm perdendo espaço, um exemplo que a gente tem que citar e tem que parar de romantizar é a questão do esporte. Não se justifica você colocar uma trans concorrer com uma mulher. Biologicamente falando, é impossível você romantizar isso e falar que são questões iguais. Então tem que ser levantado o debate? Tem. Isso ofende as mulheres? Sim, muitas mulheres. E o Nicolas deveria ter discutido isso da forma correta. Então, tem que ter cuidado no modo de agir como deputado. Então, talvez, sem a parte cinematográfica, da peruca, a parte midiática, de TikToker, né? Talvez não teria chegado tão longe e hoje está aí com o próprio Ministério Público Federal movendo uma ação no Conselho de Ética contra o Nicolas Ferreira, com o próprio Arthur Lira falando que vai punir o Nicolas pelo que ele fez. Então, esse é o meu ponto aqui. Mas assim, eu concordo com o que o Rubinho. O Nicolas Ferreira também foi defendido pelo Fernando Holliday, tá? Que é vereador de São Paulo também. E aqui ele também foi irônico, né? A deputada Nicole tem razão. Então, assim, o assunto e o debate é uma coisa. O modo de operar esse debate é outro. Tá aqui minha crítica, tá? E eu sei que eu continuo recebendo crítica de vocês, mas não tem problema, eu não vou fugir às minhas convicções para agradar um ou outro. Eu tô aqui para falar o que eu penso. Então, eu acho que se o Nicolas, sem peruca, falando sério, da forma que eu falei aqui, tem que ser levado em debate, seria melhor. Você não concorda? Tá na hora de parar com essa brincadeira. Todo mundo viu que é uma brincadeira, é um deboche, e o deboche se torna complicado no meio político. Vamos falar um pouco mais sobre Lula agora, né? Porque ultimamente a gente tem que falar muito dele. Ele está aí na presidência. Olha só, um morador de Santo Amaro, lá na Bahia, tá revoltado com o Lula. E eu peguei o TikTok aqui e vou trazer para que você possa ver essa postagem dele. E você vai me falar se você concorda ou não com as falas dele. Ouve aí. Uma coisa, presidente. Você está pensando que nós somos o quê? Você vem com a sua comitiva aqui, na nossa comunidade, candidatos a deputado, até o prefeito da cidade veio. Convenceu a gente a votar em você.
Todo mundo aqui do Nordeste, da minha região, votou em você. Quando é agora, a melhor coisa que você faz é começar a tirar o Auxílio Brasil daquelas pessoas que moram sozinhas, sem trabalho, muitas das vezes até doente, sem nenhum benefício. Olha, ainda bem que você não vai ser candidato nunca mais, mas certamente o seu partido vai continuar. E um dia vai vir alguém aqui pedir o voto para a gente. Assim como eu, tem muita gente falando, arrependido, revoltado com o que você está fazendo. Mas eu vou falar uma coisa, eu não vou parar de falar nunca, porque a verdade vai sempre prevalecer. A simplicidade da sabedoria popular, às vezes ela fala muito. E é importante que a gente faça realmente esse tipo de análise aqui, para que a gente possa, enfim, começar a entender um pouco mais como está pensando o cidadão. Ele falou que votou. E quando você vê uma pesquisa, Lula está com a popularidade X. Será? Porque ele já entrou com a popularidade reduzida à metade. Porque a metade da população brasileira não votou em Lula. Grande parte simplesmente não quis ir nem votar porque não gostava nem de Lula e nem de Bolsonaro. E agora, o próprio pessoal que votou Lula está voltando atrás. E a fala dele é um exemplo aí. Quer um outro exemplo que eu vou colocar para vocês aqui? Eu vou colocar aqui a fala do Pondé. Tá? Pondé é um filósofo dos dias atuais e, sabe, eu achei super interessante a forma que ele fala aqui. Foi publicado pelo Glauco Braido, tá? Dá uma olhadinha aqui. Que o PT não é um partido progressista, esse assunto é bem simples, na verdade. O PT é um partido sindicalista, que veio do sindicalismo nos anos 70. Isso já faz dele uma coisa meio datada. É um fato que faz com que o PT seja um pouco, digamos assim, datado na história. Depois o PT tem uma mentalidade econômica completamente atrasada. É a favor de um Estado gigantesco, acredita em assistencialismo, gosta de manter pobre para continuar votando nele. O PT é a favor dele próprio progredir, não o resto, né? Veja o que aconteceu enquanto ele estava no poder. Então não me parece progressista em termos econômicos, porque tem uma mentalidade atrasada, estatista, antimercado, antiliberal, né? Não me parece progressista nem no sentido que alguém pode debater de esquerda, sei lá, porque é o partido sindicalista que tem uma mentalidade de sindicato. Também é um partido que investe muito em corporativismo, né? Isso entre artistas, professores acadêmicos, né? Uma coisa assim de ficar servindo para si mesmo o tempo inteiro, fechado, truculento com relação ao mundo. Eu fecharia dizendo que a maior prova que o PT não é um partido progressista, porque ele é um partido historicamente truculento, que sempre complicou a vida de quem não concordava com ele, e que se alguma vez o PT ficar mais uns 20 anos no poder no Brasil, o Brasil vai parar na Idade da Pedra. Porque o PT... Simples assim. O Pondé, ele é um dos grandes nomes da filosofia moderna. Apesar das críticas, e eu como filósofo, eu falo que eu gosto de seguir, e ele vem até inaugurando uma forma de, sabe, assim como Schopenhauer, ele vem inaugurando uma forma de filosofia da realidade. Ele fala na carne. Se você não leu ainda, eu recomendo até ler o livro dele, Filosofia para os Fortes. E ali ele mostra bem a hipocrisia do governo, da atuação, e ele pega desde a parte do PT. E é isso, o PT é um partido de retrocesso, infelizmente. O PT é um partido que pensa lá atrás. O PT é um partido que ainda acha que vive em 2002. O PT é um partido que acha que o marxismo dá certo. Enfim, o brasileiro é que sofre com tudo isso. Então, assim, a gente tem que sempre tá buscando o debate e divulgando esse tipo de informação para aquele cara que às vezes foi contaminado pela mídia possa entender que a gente vai passar tempos difíceis, mas tempos difíceis fazem parte da vida e a gente vai estar sempre lutando para sair desse marasmo. Então esse é o meu papel é divulgar aqui, é falar, é abrir a mente das pessoas,
é tirar o extremismo, é entrar dentro do ponto que a gente realmente tem que estar. É o ponto da coerência, é o ponto do não extremismo e é o ponto da civilidade. É isso que a gente busca aqui com o nosso canal, tá bom? Obrigado para você que ficou até o final. Sempre um prazer estar aqui com você. Peço desculpas por aquilo que você não concorda comigo, mas é a beleza da democracia, como eu já disse. E assim, eu não vou me silenciar, eu não vou deixar de falar por vozes extremistas, sejam da direita ou seja da esquerda. Vou falar aquilo que eu realmente acredito. Eu acredito no meu país, eu acredito no meu Brasil. Eu quero um Brasil que possa dar certo. Olha aqui em São Paulo, a gente está batendo um bolão. Dá para dar certo. Então, vamos ficar de olho, acompanhar, saber um pouco mais da política, como tudo está funcionando, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, obrigado por tudo, é sempre um prazer estar aqui com você. Até mais.